mesmo quando o Filho do Criador estava aqui na Terra, as Escrituras dizem que ele era Deus. Está aqui no Evangelho de Yehoanã, você fala João, mas é Yehoanã, né? No princípio era o Verbo, a palavra, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Shaul Paulo diz que o Mashiach, Yehoshua, ele é a imagem do Deus invisível, né? O primogênito de toda a criação. Leia Colossenses 1 e fala dele, né? Nele aprove Deus fazer habitar toda a plenitude, né, da divindade. Ninguém vai encontrar ao Criador, Deus o Pai, fora do Filho. Tem que passar pelo Filho. Eu sou o caminho, disse o Filho, e a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vai. Ninguém vem, que vai é o contrário, é o antônimo de vem, né? Mas ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nele aprove Deus fazer habitar toda a plenitude da divindade, toda a autoridade. Poder foi me dado no céu e na terra. Ninguém encontrará o Pai fora do Filho. Tem gente assim, eu não adoro o Filho, eu adoro o Pai. Tem gente que recusa o Filho. E como que você vai adorar o Pai se o Pai vive dentro do Filho? Aquele cego de nascença, qual o Filho do Criador cuspiu e fez um lodo e untou nos olhos. Na região, não havia olhos. Naquela região ali, mandou ele lavar lá no tanque, né? E logo ele estava enxergando, ele só ouviu a voz do Filho. Ele não tinha visto porque ele não tinha visão, ele era cego, de nascença. E aquilo abalou com os líderes, estremeceu os líderes religiosos. Quem te deu essa visão? Chamou o pai, a mãe, esse filho era cego? Desde nascença. Como é que ele está? Ele tem agora globo ocular, retina, ele tem olhos? Não sei. Tem que perguntar a ele é de maior, pergunte a ele, porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. E aí ele explicou, mas a explicação dele não satisfez os religiosos, não. Mas veja que depois Yehoshua Mashiach encontrou com ele e perguntou a ele se ele cria, você crê no Filho do Homem? Está em João 9, 36, 37, 38. E Yehoshua perguntou, crês no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que creia? Ou seja, eu acredito que quando ele ouviu a voz, você crê no Filho do Homem, ele já estava lembrando que foi essa voz que tinha feito a obra, untou, né? Cuspiu, fez o lodo, untou na região dos olhos e mandou ele lavar. Já recortou da voz. Quem é? Agora ele estava vendo. Quem é, Senhor, para que eu creia? E ele respondeu, e Yehoshua respondeu, é eu aqui que falo contigo. Sou eu aqui agora, que falo contigo. E ele disse, creio, ele exclamou, creio, Senhor, e prostrou-se, caiu de joelho. Ficou de joelho diante de Yehoshua, ajoelhou-se perante Yehoshua. Só que Yehoshua não fez o que Kefa. Pedro mandou Cornélio fazer, né? Porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 10, 25, que quando Cornélio viu Kefa, Pedro, ajoelhou-se perante ele, perante Kefa, né? Quando Kefa estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, aos pés de Kefa, de Pedro. Pedro, né? Kefa, o nome certo é Kefa. Kefa disse, levanta-te, pois eu também sou apenas um homem. Mas o Mashiach, Yehoshua não mandou esse homem que era cego de nascença, agora curado, se levantar. Porque o Mashiach não era meramente um homem, como era Kefa, como era Shaul, Paulo, como era André, como era Jacob, Tiago e Yehoanã. O Mashiach, Yehoshua, era Deus. No princípio, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sim, ele é a imagem de Deus invisível. Sim, ele é o primogênito de toda a criatura. Sim, Colossenses 1,19, nele aprove Deus fazer habitar toda a plenitude da divindade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de tudo, como diz aqui Yehoanã, João, né? Yehoanã 1,10. Ele estava no mundo e o mundo foi criado, feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Os anjos sim. Os anjos o reconheceram.
Foi o anjo Gabriel que disse a Maria, né? Põe o nome do bebê, da criança que vai nascer, de Yehoshua. Ele salvará o povo de Israel dos seus pecados. Então ela ficou grávida. Os anjos já estavam ali, né? Os anjos subiam e desciam. O próprio Yehoshua disse: Natanael, você creu? Não. Você creu, Felipe? Agora você crê? Tomé, agora você crê? Os anjos subiam e desciam. Os anjos serviam o filho do homem, né? Apocalipse 3,16 também diz: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sim, porque só existe um único Deus. E ao mesmo momento, esse único Deus é Pai. E ele é Filho. E William Branham diz: mas não é um igual o dedo aqui não, como dizem os unicistas. Existe o Pai e existe o Filho. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz no Apocalipse 3:21, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. O trono dele vai ser o milênio, né? 1000 anos. O 7º dia que está vindo. Logo depois do Armagedon, quando ele virar num cavalo branco, para a última guerra aqui do lado de cá, antes do milênio. Essa é a terceira vinda. A segunda vinda será secreta, nos ares, o rapto, né? 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 18, né? Haverá um sinal, a voz do arcanjo, a trombeta divina, ante ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Aí Paulo diz: os vivos, nós os vivos, que estivermos vivos, seremos transformados. 1 Coríntios 15, né? No momento, no abrir e fechar de olhos. E os transformados, os vivos e os ressuscitados. Aí Paulo diz assim: seremos arrebatados, transladados, como Enoque, né? O 7º depois de Adão, a encontrar com o Senhor nos ares, né? Porque o Noé aí, com a arca de Noé, o William Branham explica quem é o Noé e quem é o Enoque, né? Tem as virgens prudentes e as virgens insensatas. E o William Branham fala que a arca ali é um tipo do milênio, né? O leão, a leoa, a girafa, o boi, o leopardo, o tigre, o elefante, um casal de cada animal ali dentro da arca. E Cã, a qual o William Branham diz assim: Cã era do maligno, também estava dentro da arca. E vemos que depois da arca, depois do milênio, depois do 7º dia, porque no 7º dia, os 1000 anos, no milênio, Satanás estará amarrado sobre uma cadeia de circunstâncias, disse o profeta William Branham. Mas depois do milênio haverá a guerra do Gog e Magog, né? Tem 2 Gog, aí há um Gog de Ezequiel 38, que junto com a Pérsia, o Irã, Put, Líbia, Cush, Etiópia, Gomer, Togarma, vai contra Israel. O próprio Criador Jeová vai trazer o Gog, a Rússia, vai colocar uns olhos no queixo da Rússia. Vai levar ela e a Federação de Nações junto com o Gog e a Rússia para o norte de Israel, o vale do Megido, Jezreel, Nazaré, o norte de Israel, o Armagedon. É lá que ele vem num cavalo branco, é a terceira vinda. O novo nome estará lá, tem um nome e só ele sabe. Então esse negócio de dizer que o novo nome é o William Branham, está errado. Ninguém saberá que nome é esse, a não ser ele. Tem um nome que ninguém conhece. A não ser ele próprio que sabe. Embora ele é chamado de Rei dos Reis, o Verbo, a Palavra de Deus. Nós sabemos que é o Mashiach. Nós sabemos que é Yehoshua Mashiach, mas não me vem dizer que o novo nome é Branham, porque o novo nome só vai aparecer lá no Armagedon, porque o pai, Yod-Hei Vav, tinha dito em Zacarias 14:2, eu vou reunir todas as nações contra Jerusalém, e eu mesmo vou sair na batalha. Ou seja, ele vem na forma de filho. Que é um nome que ninguém conhece. O montador do cavalo branco de Apocalipse 19:10, senão ele mesmo. Como Jeová disse: eu mesmo vou sair na batalha, eu mesmo vou lutar. E essa será a praga que vai atingir todos que vierem contra Jerusalém. Os que vierem contra Jerusalém, que praga vai ser? Estando de pé, os olhos apodrecerão, a carne apodrecerá, a língua apodrecerá, a radioatividade. É isso que virá. Eu e meu pai somos um. João 10:30. Não tem como separar o filho do pai, o pai do filho.